Graça e paz, irmãos. Hoje nós teremos o desafio de começar a exposição em Ruth, e eu peço para que os irmãos possam abrir as escrituras no livro de Ruth. Iremos ler o capítulo de número 1. Os irmãos perceberão que há muitas conexões entre o livro de Ruth e de Juízes, então acredito que é um tempo oportuno para nós começarmos essa exposição. Ruth, capítulo 1. Iremos ler todo o capítulo, irmãos. Assim diz a palavra santa do nosso Deus, no livro de Ruth, capítulo de número 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai, cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me enches para que te deixe, e nem me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth sua nora moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor iluminação. Senhor nosso Deus, te damos graças por estarmos aqui em Tua presença. E neste momento, ó Pai, em que nós abrimos a Tua palavra e lemos, rogamos ao Senhor para que fale o nosso coração. Venha, Deus, ensinar a Tua igreja nessa tarde a entendermos sobre quem é o nosso Rei, quem é o nosso Senhor, e como podemos, ó Pai, através desse texto, fazermos uma autoanálise para entendermos
a Tua vontade para nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, existem poucos momentos mais vergonhosos e amedrontadores para um rei que perceber que está perdendo uma batalha. Muitos preferem morrer, inclusive, no campo de batalha, do que serem capturados vivos, pois sabem das decisões vingativas que um rei opositor pode tomar em relação ao rei perdedor e à sua família. Dário III, o último rei da Pérsia, protagonizou uma cena semelhante diante de Alexandre o Grande. Em 333 a.C. ocorreu a famosa Batalha de Issos, na qual as forças de Alexandre o Grande enfrentaram as forças de Dário III. Durante esse conflito, meus irmãos, apesar da vantagem numérica, o exército persa foi derrotado, e nesse caos Dário percebeu que estava perdendo e a sua sorte havia mudado, e então, em meio a uma circunstância difícil, ele decide fugir daquele campo de batalha. A fuga de Dário III é lembrada pela dramática ausência de honra, de fidelidade ao seu povo e à sua família, de coragem, de caráter, porque ele deixou para trás a sua família, a sua nação, incluindo sua mãe, sua esposa e suas filhas. Mesmo que Dário, irmãos, tivessem realizado atos heróicos durante o seu reinado, e a história pudesse contar isso, esse episódio vergonhoso seria sempre uma marca presente em sua história, de modo que, ao ser lembrado, sempre iriam lembrar também desse episódio no qual Dário protagonizou uma cena de vergonha para a sua nação. E falando então em decisões importantes em meio às dificuldades, nosso texto que nós lemos apresenta uma circunstância de certa forma semelhante, uma circunstância muito difícil no qual Elimeleque, o rei da sua casa, deveria tomar uma decisão diante do Senhor e diante da sua família. Nós também vemos a decisão de Ruth e de Noemi diante dessa circunstância de desamparo em meio à fome, em meio à morte e à viuvez. E essas decisões, irmãos, iriam marcar para sempre as histórias desses personagens de uma forma que os desdobramentos inimagináveis desses atos iriam até mesmo influenciar a história da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Mas antes disso, nós precisamos entender muito bem o contexto histórico do livro de Ruth, e nós podemos então encontrar uma certa facilidade de mostrar isso para os irmãos, porque nós temos meditado pela manhã sobre a história dos juízes, que é justamente o contexto no qual essa história de Ruth se insere. Muitos comentaristas citam o profeta Samuel como o autor desse livro, mas é bem provável, irmãos, que o autor tenha sido um mestre narrador comissionado pela família do rei Davi para escrever, então, a história da genealogia davídica, mostrando como o Senhor estava preparando todo o tempo para a chegada do rei Davi. O autor faz questão de mencionar que o pano de fundo dessa história, dessa narrativa, era o período dos juízes, um tempo de apostasia, um tempo de caos político, social, moral em Israel, como nós temos visto pela manhã. Mas mesmo em meio a esse cenário triste, sombrio, nós podemos encontrar no livro de Ruth um oásis, a história de uma mulher piedosa, apesar de sua origem moabita, a história de Noemi, uma serva do Senhor, que em meio a circunstâncias de desamparo, demonstra piedade e esperança no Senhor, mesmo em meio a uma dura disciplina. Nós podemos encontrar a piedade de Boaz, um homem que amava sem interesses, que amava sacrificialmente e demonstra sua bondade e misericórdia com quem mais precisava. Então, irmãos, tendo isso como cenário, nós iremos meditar nessa noite sobre o tema Quem é o Rei? E nós iremos ver, através do nosso texto, duas respostas a respeito desse tema, dessa pergunta. Irmãos, nós podemos ver, em primeiro lugar, no primeiro versículo, que Ruth está escrito na história dos juízes, como está escrito no versículo 1, nos dias em que julgavam os juízes. Esse era um tempo de oscilação espiritual, de fidelidade e infidelidade, um tempo onde a lei parecia ofuscada, onde o povo parecia servir a um Deus pagão, como se o Senhor dos Exércitos não fosse ainda o Deus deles. E então nós podemos ver que inúmeras vezes o Senhor vem destacando a infidelidade, advertindo e trazendo disciplina sobre o seu povo, e ao mesmo tempo que ele demonstra a sua misericórdia, levantando homens para que pudessem julgar a terra. Esse foi um tempo muito difícil, irmãos, como vocês sabem, e a melhor forma de descrevê-lo é o que é citado inúmeras vezes no livro de Juízes, como, por exemplo, no capítulo 21, 25, onde está escrito: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era mais reto aos seus próprios olhos. Então, nos primeiros 5 versículos do livro de Ruth, nós podemos verificar informações importantes sobre Elimeleque, o esposo de Noemi, e ele parecia-se muito com os habitantes da sua época, com os seus compatriotas.
nós veremos que as atitudes de Elimeleque em meio a uma circunstância difícil, de escassez de alimento, em meio ao juízo do Senhor, demonstravam uma resposta àquela pergunta sobre quem é o rei. Ele respondia com as suas práticas, com as suas decisões, que ele era o rei e ele decidia o que era melhor para ele. E esse é nosso primeiro ponto nessa tarde. A pergunta, quem é o rei? Elimeleque responde, eu sou o rei e eu decido o que é melhor para mim. Irmãos, é questionável que Elimeleque aqui e a sua família estavam vivendo uma circunstância muito difícil. Escassez de alimento, fome, pobreza, medo entre os seus compatriotas, nenhuma expectativa de mudança para aquele cenário. Então, aquela circunstância gerava no coração de Elimeleque uma tensão muito grande que nós podemos nem sequer imaginar termos vivido algo semelhante. E é bem provável que ele vivia uma vida confortável de posses, porque a própria Noemi fala que ela partiu ditosa, com muitos bens, e no final do texto a gente leu, ela diz, e voltei vazia. Então é bem provável que eles tinham posses naquela região, na região de Israel. Mas após um longo período de fome, Elimeleque, o líder desse lar, precisava tomar uma decisão em meio a essa circunstância. Iria ele esperar no Senhor, confiar em Deus, rogar ao Senhor por misericórdia, ou iria ele fazer alguma coisa com as suas próprias mãos? Iria ele depender do Senhor, ou iria buscar, de alguma forma, resolver o seu problema por si mesmo? Eu digo isso, meus irmãos, porque nós não podemos ver em todo o texto evidências de que Elimeleque buscou consultar o Senhor. Não há sequer uma menção de que ele tenha feito uma oração ao Senhor. Nós não podemos ver isso nas atitudes de Elimeleque. Ele simplesmente decide abandonar a terra prometida, o seu povo, a sua nação, e por que não dizer abandonar o seu próprio Deus? O fato de que ele não consultou ao Senhor, que ele não buscou de alguma forma meditar sobre isso de uma maneira espiritual, mostra quão longe estava o seu coração do Deus da aliança. Eu digo isso também, meus irmãos, porque nós podemos ver em toda a Escritura que juízos a respeito de cativeiro, a respeito de opressão, fome, peste, como nós vimos pela manhã, a calamidade que invadiu o exército ali dos benjamitas, o Senhor estava naquele meio, e eles sabiam disso. Eles sabiam que, de certa forma, aquela fome estava conectada à sua relação com o seu Deus, o Deus da aliança. Nós podemos ver, por exemplo, em Levíticos 26, do versículo 18 a 20, que está registrado nas Escrituras a forma como os israelitas deveriam discernir tempos como esse. Eu peço para que você possa abrir o livro de Levítico e ler esses 2 versículos comigo. Levítico 26, versículo 18 a 20. O texto sagrado diz, em Levítico 26, 18 a 20, assim, se ainda assim, com isto, não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Quebrantarei a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como ferro, e a vossa terra como bronze. De balde se gastará a vossa força, e a vossa terra não dará a sua messe, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Então nós podemos ver, irmãos, que Deus deixa bem claro que enfrentar uma fome, quando os campos não produzem, quando não há chuva nos céus, era uma demonstração da infidelidade do povo ao Senhor, e o Senhor estava então disciplinando o seu povo, fazendo eles enxergarem o caos que eles estavam vivendo, como a sua relação com Deus vertical iria afetar não somente o culto ao Senhor, mas sim também a sua vida prática, a sua alimentação, a sua provisão, a sua vida como um todo. E qual seria então a atitude esperada de alguém que teme ao Senhor em meio à sua disciplina divina? O próprio texto levítico diz, ouvir a voz do Senhor, se quebrantar, se arrepender, colocar a boca no pó e clamar a Deus por misericórdia. Mas não foi isso que Elimeleque fez. Pelo contrário, ele tomou uma péssima decisão, ao invés de se arrepender diante do Senhor, ao invés de reconhecer que eles estavam andando de forma ímpia e buscar a face de um Deus misericordioso e fiel à sua aliança, Elimeleque decide abandonar o Senhor dos Exércitos. Decide ir para uma terra estranha, ir para uma terra onde havia outros deuses, deuses pagãos, falsos, em abandonar a sua confiança e a sua esperança que a Israel o Senhor iria demonstrar a sua misericórdia e a sua graça em um dia. Ele preferia buscar a sua própria sorte em outro lugar. A decisão de Elimeleque torna-se ainda pior, meus irmãos, porque ele escolhe um lugar muito curioso para morar, para estar com a sua família.
ele escolhe a Moabe. E os irmãos sabem o que de fato Moabe representa na história de Israel, a sua origem e também o que Deus já havia dito a respeito dos moabitas. Você pode ver, por exemplo, Deuteronômio 23, versículos de 3 a 6 sobre isso. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio 23, versículo de 3 a 6. O texto sagrado diz, em Deuteronômio 23, de 3 a 6, assim: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor, eternamente, porque não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saíeis do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petó, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhe procurarás nem paz, nem bem, em todos os teus dias, para sempre. Mas será que Elimeleque não sabia disso, meus irmãos? Será que Elimeleque, um chefe do seu lar, um habitante de Israel, havia se esquecido, havia ele perdido a sua memória sobre o que Deus havia dito aqui em Deuteronômio e Levítico a respeito de Moabe, a respeito da disciplina do Senhor? É importante nós lembrarmos, irmãos, que não era uma história muito longa, distante de Elimeleque e de Ruth e Noemi. Pelo contrário, era uma história recente. Em Gênesis 19, versículo de 30 a 38, mostra sobre como a origem de Moabe se deu através de um relacionamento incestuoso de Ló com as suas filhas, irmãos. E não somente isso, mas muito tempo depois, aí sim, próximo do tempo dos juízes, Balaque, Balaão, juntos armaram um plano contra Israel para assim fazer o povo pecar contra o Senhor. Através das suas prostitutas cultuais, eles fizeram o povo cair em infidelidade, entristecendo grandemente o Senhor da aliança. Tudo isso, meus irmãos, nos faz pensar sobre a decisão de Elimeleque. Diante desse passado, um questionamento urgente surge diante de nós. Seria esse o melhor lugar para poder escolher, fazer habitar a sua casa? Seria esse o melhor lugar para criar uma família piedosa? Seria esse o melhor lugar para buscar refúgio em meio à disciplina do Senhor, em uma terra estranha ao pacto, em uma terra de deuses pagãos, de povos ímpios? Seria essa? A resposta, meus irmãos, nós sabemos, é obviamente que não. Elimeleque, ao decidir isso, em meio às aflições, ele mostra sobre como estava o seu coração em relação ao Senhor. Os servos do Senhor podem até ser tentados em meio às aflições, à tristeza e ao desânimo e ao sofrimento, mas eles jamais podem pensar como plausível a opção de abandonar o Senhor e abandonar a esperança que o Senhor pode dar através de sua palavra. As promessas do Senhor que são fiéis irão se cumprir, mas Elimeleque estava com o coração longe dessas coisas. Ele estava pensando de forma material, de forma aquilo que seus olhos poderiam compreender e não estava buscando responder com fé em meio a aflições. Mas ele decide abandonar o Senhor para viver em uma terra estranha que adorava a deuses pagãos. A decisão de Elimeleque aponta para o fato de que Deus certamente não reinava em seu coração e, na semelhança daqueles da sua época, ele vivia fazendo aquilo que era reto aos seus próprios olhos. E sabe o que é curioso, meus irmãos? O nome de Elimeleque. Quando você vai estudar um pouco sobre o nome deste homem, essa situação se torna ainda mais irônica e triste, porque Elimeleque é uma junção de 3 palavras em hebraico. El, que significa Deus, Li, meu, e Meler, Deus, ou seja, o nome de Elimeleque literalmente significa o meu Deus é rei. Mas, irmãos, a história de Elimeleque mostra justamente o contrário. O seu Deus não era o rei. O Deus da aliança não reinava em seu coração, não reinava em sua casa e nem em seus planos. Ele estava seguindo o curso do seu próprio coração, desconhecendo ele o quão enganoso e desesperadamente corrupto é o seu coração. Não sabia ele que, ao decidir fugir da presença do Senhor, ele estava indo em direção à morte, ao infortúnio, ao caos, à desesperança de uma terra distante do pacto. Ele estava sendo justamente aquilo que Provérbios diz, que há caminhos que para o homem parece bom, mas no final são caminhos de morte. Exatamente isso que Elimeleque, todo aquele que se afasta do Senhor pode encontrar: destruição, confusão, caos e ultimamente morte. Exatamente isso que Elimeleque acaba encontrando, pois apesar do significado do seu nome, ele escolhia outras coisas. E, irmãos, a decisão insensata e pecaminosa de Elimeleque, como na maioria das vezes, cobra um alto preço.
pelo significado dos nomes dos seus filhos, nós podemos ter um vislumbre do que experimentava esse homem e sua família na terra de Moabe. O nome do seu primeiro filho, Malom, significa fraco. O nome do seu segundo filho, Quilion, significa definhamento. Os irmãos podem pensar, então, que tipo de vida teve essa família nessa terra estranha e pagã. Mas a história, como se a história não pudesse piorar, a situação fica ainda mais deplorável ao ver que em uma terra pagã e estranha, em meio ao sofrimento e longe do Senhor, os seus filhos decidem casarem-se com moabitas. E essa era uma prática que desagradava ao Senhor, como nós já vimos. E no fim dessa jornada, meus irmãos, de destruição, caos, como uma espiral descendente, a situação fica ainda pior, um abismo chamando o outro abismo, e o resultado final de todas as coisas é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, meus irmãos. E o texto diz, então, que Elimeleque falece. Isso está no versículo 5. Morreu Elimeleque, e depois morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a sua mulher desamparada e os seus 2 filhos e de seu marido. Meus irmãos, Elimeleque saiu da casa de Belém achando que iria encontrar paz, conforto, alimento e refúgio em uma terra estranha. Mas o que ele encontra é fraqueza, definhamento, destruição, afastamento do Senhor e, ultimamente, a morte. Nós podemos pensar o que levou um homem desse a tomar dessas escolhas. Como pôde Elimeleque tomar escolhas assim, tão desastrosas, que no fim das contas trouxeram mais infortúnios e mais consequências à sua casa do que se ele tivesse ficado lá padecendo de fome? Irmãos, se nós julgarmos Elimeleque e nos colocarmos em uma circunstância como se nós fôssemos melhores do que ele, nós estamos demonstrando um desconhecimento em relação ao nosso coração. Porque quem aqui pode julgar Elimeleque? Por acaso somos perfeitos? Por acaso não apresentamos em nossos corações movimentos semelhantes, irmãos? Ou será que ninguém aqui já experimentou a vontade de pensar que nós estamos no controle das coisas? Nós, muitas vezes, pensamos diante das advertências do Senhor, da lei do Senhor, que nós conhecemos claramente, e mesmo assim, nós vemos as advertências, vemos que devemos parar e seguir um outro caminho, mas quantas vezes seguimos para vermos as consequências finais, irmãos? Trazendo vergonha para a igreja, trazendo vergonha para o Evangelho, para nossas famílias, para nossas vidas, para nossas histórias. Ou por quantas vezes nós seguimos aquilo que faz sentido ao nosso coração, mesmo que Deus aponte um outro caminho. Existem momentos que é muito mais fácil nós ouvirmos as vozes do nosso coração enganoso do que ouvirmos a voz do Senhor. Faz muito mais sentido, é muito mais cômodo pensarmos que nós estamos no controle das nossas vidas, que nós somos reis e rainhas, que podemos decidir os nossos destinos, afinal ninguém sabe o que nós passamos, ninguém sabe o que nós sentimos, ninguém pode nos julgar. É muito mais que agradável pensar que eu estou no controle da minha vida e que tudo depende de mim, das minhas escolhas e dos meus pensamentos. É muito mais fácil buscar os interesses do meu próprio coração, afinal minhas necessidades são legítimas, são leais, eu preciso de tais coisas e ninguém pode se tornar um obstáculo na minha busca por isso. É muito mais fácil, irmãos, buscarmos os nossos interesses do que buscarmos os interesses do Senhor e os interesses do meu próximo. Meus irmãos e irmãs, a verdade é que, em certa forma, todos nós somos semelhantes a Elimeleque. Em certo sentido, abrigamos em nosso peito essa luta entre a presença e o controle do Senhor e a presença concorrente dos ídolos em nosso coração. E precisamos entender que essa batalha é uma batalha sangrenta, uma batalha que traz consequências, uma batalha que envolve, de fato, uma luta diária, como o apóstolo Paulo dizia, miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? É uma batalha que envolve um mortificar diário, um abandonar de pecados, uma busca constante pelo Senhor. Contudo, irmãos, devemos ter cuidado com o nosso coração corrupto, porque o Senhor sonda os corações, o Senhor sabe o que se passa no meu coração e no seu coração, e é bem verdade que o Senhor é o único Deus do universo. Ele, de fato, é o soberano Senhor, aquele que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, e em suas mãos está o cetro de justiça. Não há outro Deus como o nosso Deus. E se nós pensarmos, então, que nós estamos, de fato, no controle, vivendo em um mundo criado pelo Senhor, respirando sobre a vontade do Senhor, vivendo sobre os olhos do Senhor, irmãos, isso é muito perigoso. Porque o Senhor está contando, vendo, os seus olhos estão por todos os lugares, não há lugar onde nós possamos fugir da presença do Senhor. Não há lugar onde nós possamos fazer coisas em oculto, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. O Senhor está vendo
tudo que nós fazemos e pensamos e agimos e falamos. E assim como na história de Daniel, quando aqueles homens estavam fazendo festas às ocultas com os itens sagrados da casa do Senhor, um dedo santo foi escrito contado, pesado, dividido. E naquela mesma noite, Belsazar foi fulminado na presença do Senhor. Porque ele se esqueceu que existe um rei que assenta no trono, e esse rei está nos céus vendo todas as coisas e sondando os corações. Por isso, diante das lutas que enfrentamos em nossos corações, precisamos reconhecer o reinado do Senhor urgentemente, antes que as consequências que Elimeleque enfrentou em sua vida venham às nossas vidas. Possamos assim reconhecer: só existe um único Senhor, um único Rei, e Ele é o meu Criador, e eu sirvo a Ele de todo o meu coração. Se tiver que passar por fome, que eu tenha que passar, se tiver que passar pelo vale da sombra da morte, que eu tenha que passar, mas que haja a certeza em meu coração de que o Senhor está comigo, a favor de mim, e que não estou contra Ele, que eu não estou buscando outros caminhos, que haja essa certeza em nossos corações, e assim teremos a confiança e a esperança que mesmo que venhamos a enfrentar o vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. O Senhor nos diz que a sua bondade e a sua misericórdia certamente nos seguirão por todos os dias das nossas vidas. Mas aqueles que vivem como se o Senhor não existisse, vivendo para si mesmos, irão encontrar as duras consequências de viverem desafiando o Senhor dos exércitos. Quando nós vemos então a sociedade, meus irmãos, tantas pessoas que se acham de fato deuses, reis e rainhas, como se o dia do ajuste de contas não viesse. O texto do Salmo 2 diz que o Senhor vê dos céus a soberba dos homens, e os homens se juntam em suas alianças e dizem: vamos romper essas algemas, vamos nos levantar contra o Senhor e contra o seu ungido. O texto bíblico diz que o Senhor dos céus vê essa arrogância e ri deles. O Senhor zomba da pequenez dos homens pensando que são algumas coisas. E o Senhor diz: na sua ira há de falar, e no seu furor os deixará turbados. Irmãos, só existe um único Rei, um único Senhor, e esse Deus é o Deus da aliança. Diante dele, a única reação que nós temos é de nos curvarmos como servos e adorarmos ao seu nome, e em meio às aflições clamarmos por misericórdia, porque um coração contrito e quebrantado o Senhor jamais despreza. Se buscarmos ao Senhor reconhecendo isso, certamente Ele voltará a sua face de graça e de bondade sobre nossas vidas. Mas se nós endurecermos nossos corações como Elimeleque e buscarmos o nosso jeito, a palavra de Deus diz que o Senhor resiste aos soberbos. Mas, em segundo lugar, nós podemos encontrar nesse texto de Ruth, capítulo 1, uma decisão muito diferente da de Elimeleque. Uma decisão registrada nos versos de 6 a 22. Diante da pergunta quem é o rei, nós veremos que Ruth e Noemi respondem de uma forma muito diferente. Elas respondem: o rei é Yahvé e eu me submeto à sua vontade. Se a situação, irmãos, de Elimeleque já era difícil por conta da fome, por conta da decisão em meio ao desespero, a situação de Ruth, Noemi e Orfa é ainda pior, porque elas não apenas estão vivendo em meio à fome, mas nem sequer um homem para protegê-las em meio àquele caos político-social elas tinham mais. Nem sequer um filho para que pudesse trabalhar em sua terra para talvez dar algum fruto elas tinham mais. Elas estavam com fome e desamparadas. Podemos pensar que, como viúvas, elas compunham, então, o grupo mais vulnerável da sociedade daquela época. De fato, uma situação profundamente grave, uma situação que inspirava muita oração e clamor ao Senhor. Em um tempo de fome, em uma terra pagã, sem homens na casa e sem filhos, elas, de fato, não possuem absolutamente nada. No entanto, o versículo de número 6 registra uma mudança na história e na sorte de Ruth e Noemi. Veja o que está escrito no versículo de número 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porque ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Irmãos, aqui um parêntese sobre esse texto bíblico especificamente, porque o texto registra que eles ficaram 10 anos em Moabe, e então o Senhor se demonstrou a sua graça, a sua misericórdia. Se por 10 anos Elimeleque tivesse então conservado puro o seu caminho, se ele pudesse se arrepender e voltar para a terra de Belém, ele poderia aguardar por 10 anos, mas o seu coração gerou as consequências mais graves do pecado. Mas Noemi e Ruth têm agora a oportunidade de poder enxergar que o Senhor estava demonstrando a sua graça, a sua misericórdia, mais uma vez, a sua aliança. Então o texto prossegue que elas saíram juntas para retornar a Belém.
Talvez aqui, ao saber sobre a misericórdia do Senhor, uma fagulha de esperança divina tenha acendido no coração de uma pobre mulher chamada Noemi. Ela tem diante de si uma oportunidade nova, um novo caminho, uma nova chance. Porque se Elimeleque decidiu, em meio à fome, ir para Moabe, agora em meio à notícia de que o pão havia retornado, elas podem decidir novamente o que irão fazer. Irão permanecer em Moabe, buscar resolver as coisas com as suas próprias mãos, ou iriam retornar às asas do Senhor. Mas esse retorno não era um retorno comum ou tranquilo, porque elas teriam que andar por muitos quilômetros e, acima de tudo, elas teriam que se expor à vergonha e à humilhação de ter que ser reconhecida pelos seus compatriotas ao retornar para Belém de Judá. E pela graça, elas decidem retornar ao lugar de onde nunca deveriam ter saído, a presença pactual do Deus da aliança. Noemi já decidiu, e agora as suas duas noras precisam decidir também. E podemos notar, irmãos, que nos versículos de 8 a 14, Noemi faz uma justa análise da sua circunstância, uma análise justa, humilde e altruísta sobre a sua condição. Ela não esconde que ela estava vazia, ela não esconde que não tinha nada para oferecer para suas noras. Ela diz: eu estou sem filho, sem marido, não posso engravidar, não posso me casar, eu não tenho absolutamente nada para oferecer para vocês. Então busquem a sua sorte, façam qualquer coisa, mas não me sigam. Vai ser ruim para vocês, não há nenhuma vantagem nisso. Talvez, irmãos, para uma pessoa que estivesse buscando os seus próprios interesses, poderiam pensar: não, eu vou de alguma forma fazer um plano aqui, vou amenizar a situação, vou diminuir os custos, para quem sabe eu possa retornar com essas duas mulheres e talvez eu tenha mais esperança, mas não. Noemi entende: não, essa é a minha causa, o Senhor está contra mim, contra a minha casa, e eu passarei pelo caminho da aflição, eu passarei pela disciplina, mesmo que tenha que ser sozinha. Ela tem que andar por 80 quilômetros, uma viúva, uma mulher idosa, sozinha, em meio à fome. Os irmãos podem imaginar que situação elas estavam vivendo? Mas, irmãos, de forma alguma, Noemi não pensa se beneficiar do seu próximo, mas ela demonstra de maneira honesta o seu estado desesperador. E ela entende isso porque no versículo 13, veja o que está escrito. Quando ela revela sobre o que vem ruminando em sua mente e em seu coração diante desse cenário. Ela diz no final do versículo 13: porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. É bem certo, irmãos, que nós podemos inferir aqui que havia arrependimento em seu coração. Noemi vê o cenário e percebe: existe algo de errado aqui. Elimeleque tomou uma decisão errada. Afinal, além da fome, tenho que lidar com a viuvez, a morte dos meus filhos, do meu marido. O Senhor está, de fato, contra mim. A mão do Senhor está descarregando contra mim a sua ira, o seu furor, a sua disciplina. É preciso voltar-se ao Senhor com o coração quebrantado e contrito. Segundo a lógica, então, de Noemi, Orfa decide o caminho mais fácil. Orfa pensa talvez em realmente retornar aos seus deuses, retornar à sua família, encontrar a esperança em um lugar onde não havia esperança, porque nós sabemos que longe do Senhor não há esperança. Mas o que talvez Noemi não contasse é da decisão de Ruth, a moabita. Ela se apegou à sua sogra de uma forma tão íntima que o seu voto aqui de compromisso é um dos votos mais belos da Bíblia, sendo inclusive usados em casamentos, porque ela demonstra uma fidelidade à sua sogra, uma fidelidade até mesmo pactual, uma fidelidade que estava disposta a morrer para poder servir a sua sogra. Ela não estava mais obrigada a servir a sua sogra, ela poderia tomar um outro rumo, mas o coração de Ruth, ela batia em outro compasso, em outra frequência, diferente do de Elimeleque, que buscava aquilo que era bom aos seus próprios olhos, que seguia segundo aquilo que era vantajoso, segundo a beleza dos seus olhos. Mas Ruth, ela não enxerga nenhum tipo de valor em seguir a sua sogra, não enxerga nenhum tipo de vantagem, mas mesmo assim ela é guiada por valores muito superiores aos valores que Elimeleque era guiado. Irmãos, nós podemos ver um amor no coração de Ruth em relação à sua sogra. Ela não escolheu com os olhos, ela escolheu com a fé. Ruth estava dando passos rumo a estreitar os laços com a sua sogra, mas não somente com a sua sogra, mas também ao Deus da aliança. Ou vocês acham que, ao Noemi mencionar, voltem para os seus pais e para os seus deuses? Ou seja, seguir a Noemi ou não seguir é uma decisão também espiritual. Nós podemos ver aqui, irmãos, que não existem decisões que são meramente seculares. Tudo que nós fazemos diante da face de Deus.
Então, quando Orfa decide retornar para a casa dos seus pais e retornar aos seus deuses, ela está se afastando do Deus da aliança e da esperança que encontrava-se em Belém de Judá. Mas quando Ruth volta-se para Noemi, não vendo nenhum cenário bom, nenhum futuro que se projeta diante dos seus olhos que fosse bom, mesmo assim ela segue a Ruth, nós podemos ver que nós podemos ver que ela está dando passos cada vez maiores, mais rápidos em direção à amizade com o Senhor. E curiosamente, o nome de Ruth significa justamente amizade. Irmãos, e quando Jesus fala, então, nos evangelhos, que não existe maior amor do que este, do que dar a vida pelos seus amigos. Mesmo que Ruth fosse uma moabita, uma origem pagã, uma origem estranha, de alguma forma, o seu amor sacrificial, disposta a dar a vida por sua sogra, nós podemos ver algo que nós veremos claramente em Cristo Jesus, quando Ele diz que Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele está disposto a se entregar, não vendo em nós nenhuma beleza, não vendo em nós nenhum motivo, não vendo em nós nenhuma esperança em nós mesmos, mas Ele decide morrer por nós para nos dar uma nova esperança. Assim também, Ruth decide seguir a Noemi, buscando assim servi-la, mesmo que isso custasse a sua própria vida. Um amor que corações egoístas desconhecem, um amor que Deus é a fonte, e apesar do amor cobrar um alto preço, o amor sempre será a melhor opção. As pessoas de Israel, ao verem Ruth e Noemi chegando, reconhecem a Noemi. E elas dizem, não é essa Noemi? Irmãos, nós podemos pensar em uma entrada triunfal, essa aqui seria justamente o oposto do que uma entrada triunfal. Ela não estava chegando com bens, posses ou glória, pelo contrário, essa era uma entrada humilhante, uma entrada vergonhosa. Ela estava chegando sem marido, sem filhos, sem netos, e ainda com uma estrangeira, que ninguém sabia quem era, e de Moabe. Ela estava chegando em uma circunstância profundamente humilhadora. E nós podemos ver, então, que as pessoas reconhecem a Noemi. E, contudo, ela diz, não me chame de Noemi, porque Noemi, irmãos, em hebraico significa agradável. E nós podemos ver que há esse jogo aqui com os nomes. Mas ela diz, me chamem de Mara, porque esse nome significa amarga. Grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela havia partido ditosa, mas agora voltava pobre. Nós podemos ver isso nos versículos finais. Mas, irmãos, diante desse cenário tão triste, nós podemos pensar qual esperança Noemi tinha em seu coração. Ela estava retornando humilhada diante do Senhor e diante dos seus compatriotas. E muitas vezes nós podemos encontrar histórias semelhantes como essa na Bíblia. Histórias onde tudo parece caminhar para uma situação de um desfecho sem esperança, sem um final feliz. E se nós parássemos aqui, de fato, essa seria uma história triste de uma mulher que perdeu tudo por conta de decisões insensatas do seu marido, por conta da ira do Senhor contra a sua própria casa. Mas, irmãos, como diz William Cowper, por trás de uma providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. Por trás de todo esse cenário sombrio, triste e desesperançoso, o Senhor já havia escrito para Ruth e para Noemi uma história de graça, esperança e redenção. Uma história que seria desenvolvida nos capítulos seguintes, mas nós podemos ver desde aqui fagulhas de esperança, quando nós vemos que o Senhor estava movendo as pessoas, movendo o coração das pessoas, de Ruth e Noemi a enxergarem que não há esperança longe do Senhor. E nós sabemos, irmãos, que quando nós buscamos ao Senhor com corações quebrantados e contritos, o Senhor não desprezará. O Senhor não lançará fora. Quantas pessoas se achegaram a Cristo com corações orgulhosos e o Senhor duramente exortava, mas quando chegavam aquelas pessoas dizendo, Senhor, aquilo que cai da mesa, alimenta os cachorrinhos, o Senhor olhava com graça e com misericórdia e dizia, grande é a tua fé. Semelhantemente, Ruth e Noemi estavam desamparadas, mas não apenas fisicamente, espiritualmente, elas estavam abatidas. Nós podemos ver, então, as marcas de um verdadeiro arrependimento, de um caminho que é necessário diante da disciplina do Senhor, que é o arrependimento e o quebrantamento. Muitas vezes, irmãos, retornar para a casa do Senhor e muitas vezes também quando nós temos diante de nós a lembrança de certos pecados, experiências de dificuldade em meio à santificação,
Quando o pecado é descoberto e as consequências dele são conhecidas, se expor é de fato um passo doloroso a ser dado para o nosso coração orgulhoso. Nós queremos mostrar uma vida perfeita, nós queremos mostrar de certa forma que nós estamos crescendo, que nós temos uma família perfeita, um trabalho perfeito, quando na verdade nós sabemos que as coisas não são assim tão perfeitas. Mas admitir que nós precisamos de ajuda, que nós falhamos, que nós erramos e que somos responsáveis pelas circunstâncias desastrosas do pecado em nossas vidas, requer uma disposição humilde dos nossos corações. E era exatamente isso que Ruth e Noemi estavam fazendo, porque elas compreendiam que o Senhor estava disciplinando as suas vidas, mas que mesmo em meio à disciplina, irmãos, elas buscavam abrigo debaixo das asas do Senhor. E quantas vezes nós encontramos pessoas quebrantadas e contritas nas Escrituras, e nós vemos a grande misericórdia e o abundante amor que Deus despeja sobre essas pessoas. Eu me lembro da história de Pedro e Jesus. Aquele homem que dizia que jamais iria negar a Cristo, queria até mesmo, se possível, morrer por ele. E Jesus, sabendo que a sua palavra não era de fato aquilo que estava em seu coração, dizia: Pedro, você não sabe o que você está falando. Você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Então Jesus, sendo esbofeteado, em meio ao sinédrio, sendo humilhado, enquanto as pessoas cuspiam em sua face, esmurravam seu rosto, dizia: profetiza quem foi que fez isso, se você de fato é o Messias. E então, saindo daquele julgamento desonroso e humilhante, o Salvador, o Rei da Glória, em meio à multidão, os seus olhares graciosos encontram os olhares de Pedro. E então Pedro cai em si, e o texto diz que ele rompe em choro, ao perceber que de fato o Messias, o Senhor Jesus, sabia o que ele tinha feito ao negá-lo 3 vezes. Mas quando nós encontramos Cristo ressurreto, e Pedro, ao saber dessa notícia, ele pula no mar e busca a face do Senhor com o coração quebrantado e com o coração humilhado, nós podemos ver Cristo Jesus dizendo: Pedro, tu me amas. 3 vezes ele repete isso, e Pedro, vendo a intenção do Senhor Jesus, ele percebe também a sua graça. Ele falou: Pedro, apacenta então as minhas ovelhas. Irmãos, Ruth e Noemi, de fato, estavam enfrentando situações muito difíceis, situações desesperançosas, mas elas não sabiam que estava do outro lado da ponte. Elas só viam aquilo que era aparente, e muitas vezes nós somos assim. Nós não sabemos os caminhos do Senhor, porque assim como os céus são maiores do que as terras, assim os pensamentos do Senhor são acima dos nossos. Mas mesmo que a gente não veja um final, mesmo que nós não vejamos aparente uma luz no fim do túnel, uma resolução, um escape, uma salvação, o Senhor já sabe. O Senhor mesmo decretou todas as coisas. O seu plano é soberano, e Ele diz: sou eu que sei que pensamento tenho para convosco, que são planos de paz, para vos conservar a vida. O Senhor diz que ainda que pai e mãe venham a abandonar vocês, eu jamais vos abandonarei. As promessas do Senhor, irmãos, elas devem romper a nossa incredulidade, aquilo que nossos olhos podem alcançar, ao saber que não depende de nós, mas sim do Senhor, a vitória. É Ele que nos ergue, é Ele que nos liberta, é Ele que nos redime, Ele que nos salva e que nos tira da pobreza, que nos tira da fome espiritual, da pobreza espiritual. É o Senhor que nos liberta, Ele é o nosso resgatador. E Noemi e Ruth estavam apenas conhecendo os primeiros episódios desse caminhar da graça, de encontrar no Senhor um plano extraordinário que Deus tinha para elas. Nós veremos isso com a graça de Deus. Então, diante desse cenário, um comentarista chamado Ian Duggett, ele diz: o juízo de Deus sobre o pecado é certo, pois a palavra dele é fiel. No entanto, mais certo ainda é o desejo de Deus de restaurar para si pecadores afastados. A última palavra de Deus é sempre graça. Irmãos, quanta esperança nós podemos encontrar no desfecho inicial da história de Ruth e Noemi. Mesmo que muitas vezes venhamos a agir como Elimeleque, com rebeldia e insensatez, acreditando nas mentiras do pecado, ainda há e sempre haverá para as ovelhas do Senhor um caminho de volta para casa. O Senhor sempre estará na expectativa do nosso retorno, como aquele pai do filho pródigo, que aguardava ansiosamente o dia em que o seu filho voltaria para casa. Por isso, irmãos, mesmo que o pecado venha a nos tenazmente assediar, devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo,
E sabemos que nele nós encontramos não somente força para caminhar, mas também a esperança que, se cairmos, o Senhor estará lá para nos reerguer. O Senhor já nos perdoou de todos os nossos pecados, mas acima de tudo Ele nos diz que nele nós somos mais que vencedores, que tudo podemos naquele que nos fortalece, mesmo que nós não venhamos a experimentar uma situação tão triste e tão difícil como Ruth e Noemi experimentaram, o mesmo Deus, que era o Deus de Ruth e Noemi, é o nosso Deus. Podemos descansar no desfecho das nossas histórias, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas decisões, apesar de nós, o Senhor é o Deus que escreve as nossas histórias. E as nossas histórias estão escritas em seu livro, antes mesmo da nossa existência, antes mesmo que houvesse mundo. O Senhor, que escreveu nossa história, diz em sua palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem ao Senhor, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, eu gostaria de concluir com alguns conselhos que esse texto traz ao nosso coração nessa noite. Diante das aflições da vida, devemos confiar no poderoso Senhor que nós servimos e aguardarmos pacientemente pelo verdadeiro Rei. É certo que os pecados, as aflições, podem nos tentar a perder o foco na nossa caminhada, mas o Senhor nos chama a olharmos fixamente para Ele. A oração de Jonathan Edwards era todo dia: Senhor, fixa a eternidade em meus olhos. Devemos assim orar também, irmãos, diariamente, para que as coisas seculares, para que as coisas dessa vida não venham a nos fazer esquecer que nós somos cidadãos celestiais, que nós pertencemos a um outro reino, que nós temos uma herança incorruptível separada para nós e um lugar onde nós habitaremos para sempre. Devemos olhar para Ele e não olhar para as circunstâncias. O apóstolo Paulo, em meio às dificuldades, ele diz: são momentâneas tribulações, são pequenas tribulações, mas que produzem um eterno peso de glória. Assim também, irmãos, devemos olhar para as nossas tribulações nessa perspectiva, nessa ótica. Eu sei que é difícil, eu sei que dói, em meio ao furacão nós não podemos encontrar conforto muitas vezes, mas o caminho será sempre o mesmo. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Essa é a nossa esperança em meio às aflições. Quando somos apertados pelas circunstâncias adversas, precisamos acreditar que Deus está acima de tudo e no controle de todas as coisas. O desfecho está em suas mãos. Em segundo lugar, não ouça as promessas falsas do pecado, ouça as promessas verdadeiras de Deus. Irmãos, é bem certo que o ídolo promete, mas nunca dá. O salário do pecado é a morte, mas ele parece vantajoso aos nossos olhos. O pecado, de alguma forma, seduz o nosso coração e a serpente tenta, de todas as formas, junto com o mundo, nos fazer pensar que o pecado é vantajoso, que o pecado, de fato, é algo que merece algum tipo de atenção ou satisfação. Muitas vezes, irmãos, podemos lutar contra pecados em nossos corações, mas em meio a essas coisas devemos lembrar que somente o Senhor satisfaz os nossos corações. A satisfação que o pecado pode trazer é momentânea, passageira e amarga. Não satisfaz o nosso coração. Somente Jesus é o pão da vida que alimenta a nossa fome de uma forma suficiente. Somente Ele é a água da vida e quem bebe dela jamais terá sede. Mas todos aqueles que bebem diariamente da fonte do pecado terão sede por todos os dias. Todos aqueles que alimentam do pão do pecado jamais terão as suas fomes saciadas. Por isso o ídolo ele promete tudo, mas nunca cumpre. A especialidade do ídolo é frustrar o seu adorador. Mas aquele que teme e adora o Senhor, a palavra diz que ele jamais será envergonhado. Somente o Senhor, como diz o salmista, na direita do Senhor é que há alegria para sempre, delícias perpetuamente. O nosso Rei é compassivo e poderoso, devemos buscar nele a saciedade dos nossos corações. Em terceiro e último lugar, para o nosso próprio bem, nunca fuja da presença do Senhor. Irmãos, Elimeleque enfrentou uma dificuldade, ele decidiu fugir da presença do Senhor, mas ele perdeu de perspectiva algo muito importante. Do Senhor era a terra e a sua plenitude, e todos os seus habitantes. Não há lugar que Elimeleque pudesse ir
não há refúgio, não há tribo, nação, pessoas, deuses falsos, em que ele poderia encontrar algo que o Deus da aliança não poderia dar para ele. É o Senhor que sustenta a vida, somente Ele é o verdadeiro Deus, por isso jamais venhamos a pensar que podemos confiar em carros e cavalos ou pessoas, que podemos buscar o nosso próprio entendimento, conquistar coisas nessa vida, quando na verdade Provérbios diz que não devemos nos estribar em nosso próprio entendimento, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, diante das dificuldades, devemos discernir as coisas diante da presença do Senhor, buscando o crivo da sua palavra, meditar o que é que assim diz o Senhor em meio a essa circunstância, como o soberano Senhor deseja que eu viva nessa circunstância, o que Ele espera de mim, e se eu não consigo enxergar a capacidade para poder dar ao Senhor aquilo que Ele pede de mim, eu clamarei ao Senhor, como Agostinho diz, Senhor, me capacita a fazer aquilo que Tu pedes, porque sem Ele nós não conseguiremos, sem Ele nós nada conseguiremos fazer, irmãos. Então, lembre-se disso, o Senhor é inescapável, implacável. A única esperança para nós nessa vida é a misericórdia e a compaixão de um Deus todo-poderoso. Somente em Cristo nós encontramos refúgio e fortaleza nas horas de tribulação. Tendo o Deus dos exércitos ao nosso lado, nós jamais seremos abalados. Mas se nós temos o Senhor dos exércitos contra nós, não há aliança, não há Deus, não há força humana que possa nos livrar da ira vindoura do Senhor. O Senhor é poderoso. Por isso, irmãos, na semelhança de Elimeleque, nós não podemos mais agir assim, mas devemos agir como Ruth e Noemi, que disseram, em meio à pergunta, quem é o rei em seu coração? A resposta delas foi, Yahvé é o rei, e eu me submeto à sua vontade. Assim também que o seu coração responda nessa noite, o meu Senhor é o Rei, o meu Deus é o Rei da minha vida. E como diz o Catecismo de Heidelberg, na sua pergunta a respeito, qual é o meu único consolo na vida e na morte? Ele diz, o meu único consolo na vida e na morte é que eu não pertenço a mim mesmo, mas corpo e alma pertenço inteiramente ao meu Salvador, de modo que nem um fio de cabelo cai da minha cabeça sem o seu consentimento. Essa é a certeza que nós devemos ter em nosso coração. Então, nós podemos lembrar de Dario III. Ele fugiu, deixou a sua esposa, as suas filhas e a sua mãe. Mas o que a história registra, irmãos, é que Alexandre o Grande, ao ver a fraqueza desse líder, ele demonstra a sua benevolência à família. Ele traz aquelas mulheres para a sua própria corte e trata como mãe e como irmãs, demonstrando assim a sua grandeza em meio a um líder tão fraco como Dario III, um líder fraco como Elimeleque. No entanto, irmãos, Alexandre o Grande não passa de um minúsculo exemplo diante do verdadeiro imperador dos céus e terra, do Rei dos Reis, do Senhor Jesus Cristo. Ainda que Elimeleque tenha deixado um lugar de fome para buscar as bênçãos de uma terra estranha em Moabe, Jesus Cristo deixou os portões celestiais para vir habitar em uma terra como a nossa, uma terra em meio a pecados, em meio a aflições, não tinha nem sequer um lugar para o seu nascimento, e em meio aos animais o Criador do mundo nasceu. E nós vemos que Jesus Cristo viveu uma vida de dores, como varão de dores, deixando o seu trono de majestade por um pouco, esvaziando-se em forma humana, em forma de servo, ele foi capaz de lavar os pés daquele que haveria de traí-lo. Em meio à incredulidade daqueles que estavam com ele, dizendo, mostre-nos o Pai, enquanto tanto tempo ele era, de fato, a expressão exata do ser do Pai, ele demonstrava a sua paciência e graça diante das pessoas, diante dos pecadores. Mas o texto diz, quando Cristo está sendo assunto aos céus, que ele fala que da mesma forma como ele subiu, ele retornará. Elimeleque foi, padeceu e fracassou, mas Cristo veio, viu, conquistou e venceu. Nele está a nossa vitória, nele está a nossa esperança, sob o seu estandarte nós marcharemos. Mesmo que sejamos envergonhados e venhamos a padecer por aflições, porque ele mesmo nos prometeu isso, temos bom ânimo, porque o nosso rei venceu. O nosso rei não é Elimeleque, nosso rei não somos nós mesmos, os nossos corações, mas o nosso rei venceu e é o Senhor Jesus Cristo. E quando Estevão, então, aquele diácono estava em Atos 6, sendo apedrejado pelos homens, como um humilhado servo do Senhor,
o Senhor deu a capacidade dele enxergar o que de fato são as coisas. Ele olhou para os céus e viu o trono do Senhor aberto e à sua destra o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele pôde perceber que ainda que a sua vida estivesse sendo encerrada ali nas mãos dos seus malfeitores, dos seus opressores, ele sabia que a sua esperança estava bem firmada em um tesouro, em um lugar que a traça e ferrugem não podem corroer e ladrões não podem roubar. Ele sabia que por um abrir e fechar de olhos, ele iria se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nossas decisões sempre irão apontar para um Rei a quem servimos, que todos nós sejamos encontrados servindo fielmente ao eterno, glorioso e único Rei, o Senhor Jesus Cristo.